Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Que Jesus possa derramar muitas e muitas bênçãos, tá, crianças, nos lares de vocês. Então, antes de começar a lição, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Ó Santo Deus, eterno bondoso Pai, estamos, Senhor Deus, aqui na tua santa presença para engrandecer o teu nome, porque só o Senhor és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Abençoa-te, Gisele, Senhor Deus, ilumina, capacita, Senhor Deus, que ela possa, Senhor Deus, ser usada por ti, Senhor Deus, para dar, Senhor Deus, a lição, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, todos os professores, Senhor, possa derramar muitas e muitas bênçãos, Senhor Deus, em cada lar, Senhor Deus, representados também, Senhor Deus, que estão aí, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, um pouco da tua palavra. Muito obrigado por tudo, porque tu é um Deus maravilhoso para conosco, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador. Então vamos lá, crianças, abram, tá, a Bíblia de vocês em Provérbios capítulo 12, o versículo 1. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Preste atenção que tia Flávia aí vai passar um vídeo para vocês de perguntinhas, tá? Então vamos lá. Aquele que quer aprender gosta que diga quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Provérbios capítulo 12, versículo 1. E não esqueçam, tá, crianças? Tá? Então, crianças, esse versículo está dizendo, né, que a gente, como servo do Senhor, a gente, né, tem que aceitar a correção. Sei que muitas vezes não é fácil aceitar a correção do nosso Deus, quando a gente falha, quando a gente erra, mesma coisa dos nossos pais quando colocam a gente em castigo, mas é necessário que a gente seja corrigido, tá? Porque Deus, ele nos ama, nossos pais nos amam, os professores da escola onde vocês estudam gostam de vocês, por isso eles corrigem vocês, botam de castigo muitas vezes, tá? Então, a mesma coisa do nosso Deus maior, que ele nos ama incondicionalmente, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecadores, tá? Então, a lição de hoje vai ser aceitando a disciplina. É fácil aceitar a disciplina? Crianças, não é fácil, tá? Mas que a gente possa aceitar a disciplina que Deus possa nos dar forças, né, que a gente possa aceitar a disciplina de Deus. Então, a lição vai ser justamente sobre aceitando a disciplina e sobre o rei Davi. Com certeza a tia Gisele já falou sobre o rei Davi em outros momentos, em presencial ou até em vídeo mesmo, mas a gente vai falar justamente sobre o rei Davi em uma coisa específica do que ele havia cometido, tá? Ele cometeu um erro, assim como todos nós, tá? Somos pecadores, somos falhos, somos propensos a pecar, a cair, mas se a gente se arrepender, Deus nos perdoa. Com certeza, criança. Ele é um Deus amoroso, misericordioso, mas é um Deus de justiça, tá? Um Deus que nunca falha, um Deus que sempre está a nosso lado. Então, a historinha vai ser sobre Davi. Davi, como todos de vocês, alguns de vocês já sabem, tá? Era um rei de Israel, tá? Naquela época, estavam na cidade de Israel uma grande guerra, uma grande batalha. Só que Davi, nesse dia, ele não quis ir, né? Então ele ficou no palácio, tá? No palácio dele. Então ele resolveu ir lá pro terraço do palácio, né? E de repente, crianças, quando ele foi lá pro terraço do palácio dele, ele avistou, ele viu uma mulher muito bela, muito formosa, tá? Muito formosa, e ele começou a ficar olhando para ela e achar ela interessante, né? Só que ela, tá? Betseba era casada. Então ele, mesmo assim, Davi desejou Betseba, né? Então ele perguntou aos servos, ficou muito interessado, perguntou os servos dele, né? E mandou buscar justamente Betseba. Betseba era casada com Urias. Não esqueçam disso, tá, crianças? Que tia Flávia aí vai perguntar. Então, ele, no outro dia, mandou buscar Betseba. Então, ele dormiu com Betseba, tá? Naquele momento, tá? Então ele agiu como Davi agiu, como nada tivesse acontecido, porque para ele ali só era um momento, mas ele não esperava que Betseba engravidasse, esperasse um filho dele. Então ele resolveu, gente, ele resolveu arrumar uma solução. Então tá, ele mandou chamar Urias, tá, para ter uma conversa com Urias, perguntar algumas coisas se Urias estava bem em relação à batalha, resolveu fazer algumas perguntas a Urias e mandou Urias ir para uma tal, voltasse para casa, né, para justamente era a intenção de Davi que Urias fosse para casa,
justamente por conta que ele queria que Urias dormisse com a esposa dele, mas não foi o que aconteceu. Urias ficou na porta ali do palácio, né? Ficou lá de prontidão, né? Então não foi o que ocorreu. Então o que Davi planejou deu por água abaixo, não deu certo, tá? Então ele resolveu tramar outra coisa, justamente para Urias, que era esposo de quem? Criança, esposo de Betseba, em quem Davi tinha dormido com ela e que ela estava grávida, tá certo? Então, crianças, vamos lá ver, tá? O que Davi fez, já que a primeira coisa que ele tinha feito para que Urias voltasse para casa, isso não aconteceu, tá? É aqui, crianças, aqui Urias e o rei Davi conversando, que a tia estava falando a vocês, tá? Então, como a tia estava dizendo, o que Davi planejou não deu certo. Então, ele resolveu outro plano, tá? Para que ele solucionasse o problema dele. Mas vamos lá, o que foi que ocorreu. Então, gente, Davi escreveu uma carta ao comandante Joabe e mandou por Urias. Então, ele escreveu a carta ao comandante e ainda entregou a Urias, né? Urias, claro, não ia ler aquela carta, né? Porque era endereçada, tá? Justamente ao comandante. Urias foi e entregou, né? E o que dizia aquela carta? Davi mandou que Urias ficasse de frente, minha gente, de frente à batalha, de frente à guerra. Quando isso aconteceu, de que Urias ficasse de frente à batalha, o que foi que aconteceu? Urias morreu. Agora sim, Betseba estava livre e desimpedida para que Davi ficasse com ela, tá? Mas quem que não gostou do que Davi tinha feito? Deus, né? Com certeza, tá? E o que foi que aconteceu, crianças? Se essa história, né, de Davi, né, terminasse assim com Betseba ficou viúva, passou um tempo de luto, né? Então Davi esperou esse período, tá? E casou com Betseba, né? Mas, tá, crianças, Deus é um Deus que nos ama, como o versículo do Provérbio diz, que nos ama, que nos corrige, tá? E o que foi que aconteceu, tá? O nosso Deus maravilhoso, tá? O que foi que ele fez, né? Então ele resolveu, tá? Mandar Natan contar uma historinha para Davi, sabe? E qual foi essa historinha? Aí vamos lá, criança. Ele falou de um homem rico que vai pegar a ovelhinha de um homem pobre, tá? Então ele começou a falar sobre esse homem rico que quis pegar uma ovelhinha do homem pobre, que era algo errado, que era algo que não era bom, né? E justamente Natan contou essa historinha para o rei Davi. Aí assim que Davi escutou, né, a historinha, né, que o Natan contou, o que foi que aconteceu? Né? Davi se viu nessa história, tá? Aí Natan disse: esse homem é você. É isto que diz o Senhor. Eu tornei você o rei de Israel. Por que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez coisa tão horrível? Você fez que Urias fosse morto na batalha e então ficou com a esposa dele. Você pecou escondido e em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa haver. Olha aqui Natan, gente. Natan, né? Falando com o rei Davi. Natan arrependido, chorando, tá? Do que havia cometido, tá? Então Davi, ele se arrependeu, tá? Mas também teve suas consequências, crianças, né? Davi se arrependeu, se humilhou perante o Senhor, né? Chorou, lá conversando com Natan, né? Mas teve uma consequência. O filho que Betseba estava esperando, tá, de Davi, ele morreu,
né? Foi uma das consequências que tinha ocorrido, tá? Foi justamente, como diz, né? O versículo que tinha no início disse que Deus corrige a quem ele ama, tá? Então Deus corrigiu Davi, tá, crianças? Após, tá, todo esse processo do filho de Davi com Betseba por castigo, tá, ter morrido, mas Davi devidamente casado depois com Betseba, né? Eles ficaram, né? Deus viu o coração de Davi que realmente se arrependido e ele ficou com Betseba, tá, criança? Então, essa justamente a historinha de hoje, tá? Que vocês tenham realmente tirado, tá, um aprendizado dessa lição, tá? Então, e também, crianças, também em relação a Davi. Deus me deu a ele também, crianças, outro filho, que foi chamado Salomão, tá? Nas demais histórias, a gente vai ver sobre o rei Salomão. Um grande beijo para vocês, um beijão, um abraço para todos vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.